A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. É onde você acha Bíblias, comentários bíblicos, revistas dominical, livros evangélicos e todo tipo de presente para você dar para quem você ama. Então visite as lojas ou a loja da CPAD na sua cidade, entra no site, veja o endereço. Se estiver aqui em São Paulo, na região da Zona Sul de São Paulo, ali na Zona Leste, Belenzinho, Rua Conselheiro Cotegipe 210, vai até lá. Certamente você vai ser muito bem atendido e vai achar aquilo que você está procurando para os seus estudos de escola dominical, para melhorar a sua vida espiritual. Então estamos finalizando, hoje é a lição número 13 do terceiro trimestre de 2022, a lição de adultos. Estudamos até aqui sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos próximos do arrebatamento da igreja. Se você perdeu alguma aula, eu te convido, entre aqui embaixo na playlist produzida pelo pastor Fernando Andrade. Lá tem todas as lições, inclusive essa também vai fazer parte da playlist. Estude, medite, tá? Deixa aqui embaixo o seu gostei, esse like é muito importante para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e distribua para um grande número de pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com as pessoas que você ama e também com aquelas que você nem gosta tanto, mas elas também precisam ouvir a palavra de Deus. E, por último, deixa aqui embaixo os seus comentários. Diga aí uma paz do Senhor, um glória a Deus. Vamos fazer esse trabalho de interatividade. Eu preciso te conhecer e você também me conhecer. Afinal, estamos no mundo online, mas nós somos pessoas reais. Inclusive, tem uma lição sobre as mídias sociais. Se você perdeu a lição de número 10, de número 11, vai lá conhecer um pouquinho como o cristão deve se comportar nas mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. Vamos lá então, lição 13, 25 de setembro de 2022, a última lição desse trimestre de adultos, resistindo às sutilezas de Satanás. Como é que nós podemos combater? Já aprendemos em cada área o que é, como combater, e essa aqui nós vamos fechar, como nós vamos resistir a essas sutilezas de Satanás. O textual está em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A leitura bíblica em classe está em Tiago capítulo 4, do versículo 4 ao 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração.
senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Os objetivos desta lição primeiro, apresentar o comprometimento com a vida centrada em Cristo. Segundo objetivo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. Terceiro, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E quarto, incentivar o comprometimento com a igreja local. Nós vemos a motivação que, diante dos diversos ataques contra a Igreja de Cristo, as nossas armas não podem ser carnais. Nós temos que resistir a esses ataques do inimigo contra a igreja. Nós devemos resistir com as armas espirituais. Vamos ver aqui a palavra-chave, então, resistir, resistência, e vamos à introdução. Observamos nas lições anteriores como a igreja evangélica está debaixo do ataque maciço do inimigo. Por meio de várias sutilezas, de maneira bem escondida, acobertada, sutil, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual ela foi formada. A igreja tem uma missão. A igreja, ela tem um propósito de ser e de existir. E o diabo tem tentado destruir. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, misturado, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Não sei se você já observou, mas em muitos arraiais ditos evangélicos, há muita mistura no meio do povo de Deus. Nessa lição, então, nós vamos ver como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. A gente já vem olhando isso desde a primeira aula, mas agora vamos fechar com chave de ouro. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. A centralidade do evangelho é Cristo. A vida do crente tem que ser centrada em Cristo, o Cristo que ressuscitou. Da mesma forma, é imprescindível ter as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar também uma vida cheia do Espírito. Então, a base da vida do cristão é a Bíblia Sagrada, para fé e para a prática. Por último, é mostrado que nenhum cristão vai sair vitorioso nessa guerra se não possuir um firme compromisso, um forte compromisso com a igreja local. A igreja local, a presença na igreja local. Nós já estudamos sobre os desigrejados, já vimos o que é esse movimento, a base desse movimento, e vimos a resposta da Bíblia aos desigrejados. Então, é muito importante esse vínculo, essa comunhão com uma igreja local, onde tem pessoas reais, pessoas de verdade. Quando estudamos sobre as mídias sociais também, nós vimos esse mundo online transformando as pessoas desumanizando as pessoas. Então, é muito importante você ir linkando tudo isso que nós estamos falando, No primeiro tópico, comprometimento com a vida centrada em Cristo. Número 1, Cristo o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a
Cristo Jesus, a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo e Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Da mesma forma, Pedro também disse, em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. A igreja primitiva, o centro da igreja era Cristo. E diz Atos 8:5, que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As escrituras são bem claras, não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não tem outro Salvador, não tem outro Deus, não tem outro caminho. Não há nenhuma exceção. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Cristo é colocado de lado. Outras formas de cultos, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então, quando Cristo sai do centro da vida de uma pessoa, aí ela começa a buscar outras formas de se chegar a Deus. E aí onde ela vai? Ela vai para o paganismo, ela vai para as religiões falsas, ela vai para a operação do erro criada pelo diabo. Porque se a pessoa não quer a verdade, então vai operar na vida dela o espírito da mentira. Então Cristo, ele é o centro, Cristo, ele é o Salvador. Segundo, Cristo, ele é o Senhor. Se por um lado a igreja não deve se esquecer de proclamar Cristo como Salvador, por outro também jamais deve se esquecer de que ele é o único Senhor. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele é o único Senhor. Senhor com letra maiúscula, não como pronome de tratamento. É como um ser que deve ser adorado. Tá? Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. E aí ele cita Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O Senhor Jesus Cristo deve ser tido e vivido como Senhor. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. Então Cristo não é o Senhor dessa pessoa. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Muitos não querem o senhorio de Cristo, não querem adorar a Cristo e obedecer os ensinamentos dele. Portanto, essas pessoas fracassam na fé. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra, ou seja, você pode aceitar Jesus como Salvador, mas ele não precisa ser o seu Senhor, ele não precisa reinar na sua vida. Isso é uma ilusão, uma falácia que o diabo criou e muitos cristãos vão caindo nisso. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu não quero saber de igreja, eu não quero ser dizimista, eu não quero ter compromisso com instituição, que é a ideia do desigrejado. Então, Jesus não é o Senhor dessa pessoa. Tá? Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou a maneira com que você vive. É isso aqui que é não aceitar o senhorio de Cristo. Você vive uma realidade relativa, uma verdade relativa. Você é senhor da sua verdade. Não, mas Jesus é o meu Salvador. Mas e Senhor?
Ele é o teu Senhor? É isso que ele está falando aqui. Então é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e o Cristo Senhor. No tópico 2, comprometimento com as Escrituras. Primeiro, a Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Então, tem mestres, pessoas especialistas em Bíblia, tá? E eles questionam a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras. E também questionam a atualidade da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser trazida para o nosso tempo. Como se Deus fosse menino que, né? Oh, meu pai. Mas vamos adiante. Então, no entendimento desses falsos mestres, a Bíblia contém a palavra de Deus, deixando de falar a linguagem, contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada. Segundo esses falsos mestres, a Bíblia está ultrapassada e a Bíblia não fala a linguagem da cultura contemporânea. A Bíblia não responde os anseios das necessidades desta geração. Aí eles acham que a Bíblia está ultrapassada. Mas nós vimos ao longo dessas 12 lições já estudadas que isso é uma falácia do diabo, isso é uma sutileza do diabo para destruir o plano de Deus para a humanidade. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Isso é obra do diabo através de falsos mestres. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Então, eles dizem que a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia não é a revelação de Deus. Tá? Vai ouvindo. Deixando, então, de ser a revelação de Deus, segundo esses falsos mestres, a Bíblia torna-se um livro meramente humano. E se é um livro meramente humano, ele está sujeito a falhas e, portanto, ele é passível de correção. Então, eles alegam que a Bíblia tem que ser reescrita, né? Tem que se escrever a Bíblia de novo, porque a Bíblia foi escrita por homens. Só que nós entendemos que o autor da Bíblia é Deus. E Deus usou homens para escrever a mensagem dele para a humanidade. Ele não iria usar animais, ele tinha que usar seres humanos. Mas o autor é Deus. Então, convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 4:4, Jesus respondendo às insinuações do diabo. Vamos ver Mateus 4:4, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, que você encontra na CPAD. Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. A Bíblia, ela está sempre atualizada. Ela não sai de moda, porque o nosso Deus não está no tempo da humanidade. O nosso Deus está no tempo da eternidade. Ele está acima dos pensamentos humanos. Então, para Deus, Deus está sempre na última moda. Deus é a nossa última moda, tá? Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras Sagradas. Nós é que temos que nos moldarmos aquilo que Deus diz, não pegarmos o que Deus diz e moldar a nossa maneira de ser. Não é isso. Salmo 119, 105, né, que é um versículo famoso,
Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E lâmpada e luz para os meus caminhos. É a palavra que nos dirige, não é nós que dirigimos a palavra. Segundo, a Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de fé e conduta. Aí a gente não precisa mais. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. É a Bíblia que nos dirige, nós somos guiados, nós temos que obedecer aos princípios contidos na palavra de Deus. Se não fosse a mediação das Escrituras, se a Bíblia não fosse esse nosso norte, o cristão se encontraria desnorteado em sua caminhada. A gente não saberia nem de onde veio, nem como viver e nem para onde nós iremos. Não saberíamos, não teríamos a orientação, né? A gente se sentiria completamente perdido nessa vida. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre ele? Como é que a gente ia saber que a idolatria é obra do diabo? A gente nem iria saber quem é o diabo, né? Da mesma forma, como é que nós saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Como é que a gente iria saber que divórcio, ideologia de gênero, tudo isso aí é coisa do diabo? Se não fosse a Bíblia, a gente não iria saber nunca. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas, minuciosamente precisas, sobre essas coisas que nos fazem mal, que faz mal à igreja, que faz mal ao cristão. Então, resumindo, comprometer-se com a Bíblia é tê-la como, primeiro, revelação de Deus e considerar a Bíblia como única regra de fé e conduta. Isso aqui é o nosso papel, comprometimento com as Escrituras Sagradas. Terceiro, comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. Olha o papel fundamental, imprescindível do Espírito Santo. João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. Ele diz: quando ele vier, quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então é isso que o Espírito Santo convence o homem, da justiça, do juízo e do pecado. E aí o homem tem a oportunidade de escolher o que ele vai fazer da vida dele a partir desse convencimento. O Espírito Santo, então, nos trouxe a Cristo. É o Espírito Santo que nos leva até Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos, isso aqui é fundamental, é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como viver em Cristo, não tem como praticar os princípios bíblicos. É só com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue viver o Evangelho de Cristo. Tá? O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8
da sua carta aos Romanos. Então depois você lê lá Romanos capítulo 6, 7, 8, é importante. Ali ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e mesmo assim continuar subjugado. O homem por si só, ele pode saber o que é o pecado, ele pode lutar contra o pecado, mas mesmo assim ele é derrotado se não tiver a ajuda do Espírito Santo. De acordo com o apóstolo Paulo, foi por meio da lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, Espírito de Deus, que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. É somente através do Espírito da vida. As Escrituras, então, exortam o cristão a andar no Espírito, como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Tem que andar no Espírito. Olha só, Romanos 8, 2, depois nós vamos lá para Gálatas. Romanos, capítulo 8, versículo 2, olha o que diz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. É só através do Espírito Santo, o Espírito da vida. Gálatas 5 e 16 e 17 diz assim: digo, porém, o seguinte, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. A carne aqui é a natureza humana. E o Espírito Santo luta contra a nossa carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, o ser humano que não anda pelo Espírito Santo, ele faz coisas que ele nem quer fazer, mas ele é dominado pelo mal e ele acaba praticando aquilo que ele não gostaria de fazer. Ele vai satisfazer os desejos da sua carne. Então, o segredo é andar em Espírito, viver pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. É impossível. Tá? Segundo, a vida cheia do Espírito Santo. É a continuidade do primeiro. Então, o Espírito Santo no plano da redenção. Agora, uma vida cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão, que o santifica para Deus. Vejamos isso aí em 2 aos Tessalonicenses, um pouquinho para frente, capítulo 2 e 13. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Mas devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Então veja aqui que o Espírito Santo é quem nos santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito Santo. Logo depois aí de Hebreus, você encontra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então, em santificação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos consagra para Deus. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Jesus. Logo depois aí de 2 Pedro,
você chega aí logo no Evangelho, na carta de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Então, temos o Espírito Santo presente dentro de nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. O Espírito Santo está dentro de todo cristão, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito Santo vem viver dentro dele, e é o Espírito Santo que nos ajuda a viver uma vida de santidade. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante de um mundo hostil. Então, esse mundo que nós estamos vivendo aqui é um mundo cheio de maldade. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para conseguir vencer esse mundo. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo, em Atos 1 e 8. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no Espírito. Se você abrir aí em Atos capítulo 1 e o versículo 8, Jesus falando aos apóstolos e por extensão a nós, a mim e a você, ele diz em Atos 1 e 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa capacitação, ela vem através do Espírito Santo. Para que essa capacitação? Para nós sermos testemunhas em toda a terra do Evangelho de Cristo Jesus. Então, é preciso buscar uma vida cheia do Espírito Santo, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele em todas as nossas ações. Isso que nós estamos fazendo aqui só é possível porque o Espírito Santo está nos ajudando e nos capacitando. Eu, pastor Fernando, toda a nossa equipe, inclusive você só está assistindo essa aula de escola dominical porque você está sendo capacitado pelo Espírito Santo. Ao contrário, se você não tivesse o Espírito Santo, se o Espírito Santo não estivesse te ajudando, você já teria mudado de vídeo já faz muito tempo. E eu creio assim, tá bom? Vamos ao tópico 4, estamos terminando essa aula e esse trimestre. Comprometimento com a igreja local, a igreja visível, a igreja no templo, a igreja composta de várias pessoas. Comprometimento. Primeiro, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, nós juntos compomos o corpo de Cristo. Tá? Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar, fundamental. A igreja, ela é fundamental. O organismo, tá? A organização é fundamental para a sobrevivência de pessoas reais que compõem o corpo de Cristo. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Essa coletividade é fundamental. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora que Paulo usou na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, fica evidente que assim como um membro do corpo separado deste corpo perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja, a pessoa separada da igreja, ela deixa de ser corpo.
ela não faz parte mais do corpo. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo, que é a lição dos desigrejados. Vai lá, assiste essa aula e depois volta para cá. Então, a palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Imagine você achar uma cabeça andando sozinha por aí, ou um pé andando sozinho. Como é que você vai se sentir? É a mesma coisa comparada com um desigrejado, uma pessoa que não tem uma organização, não faz parte de uma igreja local, não comunga com outras pessoas dos valores do reino de Deus. É essa anomalia espiritual. E segundo, para terminar, o lugar e a importância de cada membro na igreja. Vejamos, a palavra igreja, entre aspas, jamais deve significar, entre aspas, templo. Ela não é só isso, tá? Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. Então você tem um local e você tem o ambiente. São duas coisas diferentes. A igreja, portanto, aqui está fazendo referência, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo invisível de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Então, os membros fazem parte. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Ela também, a igreja, não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Cada membro do corpo de Cristo sabe a sua função, tem que saber qual é o seu papel, qual é a sua importância. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. É a base lá de 1 Coríntios 12, 27. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, já mencionamos, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então, essa pessoa, ela queria viver do seu jeito, fazer o que ela quisesse, então ela se sentiu fora do corpo. Por isso, ela saiu e se tornou uma pessoa desigrejada, uma pessoa sem igreja. E aí ela criou a sua própria maneira de acreditar em Deus e diz ela que anda com Deus. Bom, então resumindo, é preciso comprometer-se com a igreja como o corpo de Cristo. Tem que haver um compromisso. Da mesma maneira que você se compromete com o seu cônjuge, quando você casa, você se compromete com seus filhos, você se compromete com a empresa onde trabalha, você se compromete com os seus superiores de cumprir a missão daquela empresa. A mesma coisa é a igreja de Cristo. Tem que haver um comprometimento com essa igreja local como corpo de Cristo. Concluindo, chegando ao final desse trimestre, nosso propósito foi mostrar esses ataques sutis de Satanás contra a igreja, e o nosso objetivo era destacar essas estratégias para o povo de Deus permanecer firme, resistindo o adversário, que é o diabo, a antiga serpente, e sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso auxiliador. O Espírito Santo é o guia e protetor da Igreja de Cristo. Portanto, nesses últimos momentos da Igreja na Terra, tome muito cuidado, mantenha a guarda levantada, mantenha um coração vigilante, os olhos abertos, porque o diabo também está trabalhando no meio do povo de Deus para tirar o máximo
de pessoas que estão caminhando para o céu, tirar essas pessoas da igreja do Senhor. Então, muito cuidado. Assim terminamos essa lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de, por gentileza, deixar o seu like, o seu gostei. Um abraço apertado para você e toda a sua família. Receba o nosso abraço, o meu, do pastor Fernando e de toda a nossa família. Deixe aqui embaixo os seus comentários e se prepare para o próximo trimestre estarmos juntos, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima, se Deus quiser.